E eu quero falar não só sobre a perspectiva, a minha opinião propriamente do Osho e tal, mas um negócio que me chamou muita atenção, né, no documentário, eu não sei se você já viu, tá no Netflix, é sobre uma dinâmica que não é exclusiva do Osho ou de seitas, né, que vão tomando proporções maiores, de alguma maneira arregimentando pessoas para fazerem exércitos. Não me cabe discutir como é que isso começa, de onde vem no coração de uma pessoa, de um carinha ali, como o Osho, por exemplo. Para ficar no exemplo do documentário, mas depois a gente pode expandir um pouco. Se as intenções são sinceras ou não, se a motivação é verdadeira ou não, eu pessoalmente acredito que sim. Eu acho que na maioria desses caminhos que vão se desdobrando depois em proporções não calculadas e muitas vezes proporções exageradas, começam de um pequeno movimento, de uma pequena semente bem intencionada, né? E depois vai virando outra coisa, porque vai dando a quem deu aquele primeiro passo uma sensação de poder tão absurda. E isso vai se misturando com um auto-engano de que eu estou fazendo algo bom, né? E a pessoa vai perdendo a capacidade de ter autocrítica em relação às causas das suas próprias escolhas. No caso do Osho e da deliberação dele, daquela discípula, né, uma indiana que era a secretária dele e tal, que me pareceu a grande gestora daquele projeto. O Osho era o cara que não aparecia muito, que encabeçava, mas era ela que dava as caras e fazia as coisas acontecer a todo custo, e você vai percebendo essa mudança gradualmente e sensivelmente, né? Isso me parece muito, e eu me lembro muito com um monte de outros casos, inclusive atuais no nosso país, e casos históricos. Por exemplo, eu não estou comparando os personagens, eu só estou comparando os movimentos. Eu vejo a história de Hitler na Alemanha, né? Um país com uma autoestima afetada por conta da Primeira Guerra, economia destruída. Então vem alguém com um discurso positivo, com energia, se colocando de maneira diferenciada em relação aos seus pares. Ele é o cara que conduzirá o povo à terra prometida. Existe uma terra prometida, existe um pastor que conduzirá as ovelhas. Existem as ovelhas que se inspiram e seguirão aquele pastor. E o pastor é alguém bem intencionado, que vai, no meio das adversidades e dos tantos lobos e inimigos, levar aquelas ovelhas até a terra prometida. E a esperança de que chegarão a uma terra prometida justifica os meios que muitas vezes são questionáveis. Afinal de contas, estamos indo para a terra prometida. Afinal de contas, é o nosso pastor que está nos guiando, né? Afinal de contas, estamos combatendo inimigos. E os que estão, de alguma maneira, contra nós, não entendem a grandiosidade do nosso projeto, sobretudo do nosso pastor, que é alguém diferenciado, que é alguém iluminável, que é iluminado e que é alguém incontestável. Eu tenho um vídeo, como é que é? Conselhos ao Imperador, algo do tipo. Eu publiquei esses dias para quem quiser dominar o mundo e tal, que fala, de alguma maneira, sobre essas dinâmicas sempre presentes em movimentos de gente que quer conquistar a mente das pessoas e, no fim das contas, conquistar o mundo. Todo projeto megalomaníaco de terra prometida, de mundo justo, de mundo melhor, na minha opinião, todos não vou usar, mas digamos que 99% vai desembocar num tipo de fundamentalismo, onde aquele grupo que segue determinado líder tem a razão, sabe a verdade, e os outros não. Nesse caso do Osho, me pareceu isso muito claro. Quando inicialmente se criava ali uma cidadezinha, até aí tudo bem, pode ser uma ideia legal, uma cidade autossustentável, uma cidade baseada em justiça, em paz, em amor, um exemplo para um mundo tão cheio de consumo e tão cheio de contradições. Vamos criar aqui um grupo que pode dizer às pessoas que é possível viver de maneira diferente, né? E isso naquele momento do mundo fim dos anos 70, começo dos anos 80, ainda aquele movimento da nova era e hippie, ainda muito forte na cabeça de pessoas e de gerações que mudavam perspectiva em relação ao mundo. Aquela geração ali é a geração que nasceu na década de 40, 45, guerra,
né, fim da Segunda Guerra Mundial, pegaram, dependendo do país ainda, os rescaldos disso. Nos Estados Unidos ainda teve o Vietnã depois. Então existia naquela geração ainda muita dor, muito questionamento, muita necessidade de alteração de um sistema que, obviamente, naquele tempo já se mostrava opressor e um sistema moedor, né? Então vem alguém, um barbudo, indiano, gente boa, né, falando sobre coisas bonitas e as pessoas seguem, né? Até hoje é assim. Aparece alguém falando sobre coisas bonitas, sobre paraísos e sobre virgens esperando no céu. Obviamente que a linguagem muda. Não necessariamente são essas os adjetivos, enfim. As linguagens vão mudando. A terra prometida hoje pode ser a justiça social. É possível que alguém nos guie pela justiça social e que una o povo em amor. E o povo vai. Gente como esse tipo, né? Gente com esse tipo de discurso aparece o tempo inteiro na política, o tempo inteiro na religião, e vai aparecendo. E é engraçado como ao longo dos anos o povo vai seguindo, né? No caso de Hitler, hoje nós vemos com muita clareza tudo que houve, o Holocausto, as dores, a carnificina horrível, mas naquele tempo nada era claro para os alemães. Inclusive a minoria, quase ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. A história que mostrou depois. Obviamente que aparecia ali naquele ditador, né, vislumbres ainda que as pessoas não vissem, os fornos, as câmaras de tortura, enfim, de concentração, mas havia ali visivelmente sinais de um ditador autoritário, né, e que conduzia o povo com rígido controle. Mas o que tem? Qual o problema? Está nos levando à terra prometida. E aí tudo pode. Talvez parte dessa ilusão de que um dia chegaremos a essa terra e de que um escolhido, alguém nos conduzirá para lá, permita que a gente feche os olhos para uma série de loucuras, como foi o caso dessa cidadezinha autossustentável do Oxo, que depois foi se transformando num exército, né? Eles eram atacados, e para tudo ter uma justificativa. Então vamos armá-los, né? E depois se meteram na política, mas tudo bem. É que nós estamos numa cidadezinha pequenininha e a gente vai ter que dominar o Estado para mostrar que é possível ter uma cidade de amor, ainda que os métodos para que essa dominação aconteça não sejam exatamente métodos ligados ao amor, né? E aí começa a ter política, e aí começa a ter boicote, e aí começa a ter envenenamento, e aí começa a ter assassinato, né? E assim vai se construindo um mito, né? Sempre distante não coloca a mão na sujeira, o cara está sempre longe, sempre acima, né? Tem os soldados, afinal de contas, soldados, isso como num exército dos países, um exército militar, um exército de seguidores de um guru ou de um líder político, enfim, não questiona. Essa é a característica de um soldado. Se um soldado está num quartel e o general, o tenente, o sargento, manda ele cumprir determinada função e ele questionar, ele vai preso. O militar não pode questionar a ordem do seu superior. O bom militar é o militar que cumpre, né? E assim são os seguidores de maneira geral. Não questione. Se o mestre mandou, vai e faz. Se não fizer, de alguma maneira você vai ser punido, ou com a exclusão do grupo, ou com o rótulo de herege, de questionador, ou de coisas do tipo. Repara, é isso que eu estou querendo dizer. As dinâmicas são sempre muito parecidas. Seja a dinâmica dos seguidores do Osho, seja a dinâmica do nazismo, seja a dinâmica do lulismo e assim por diante. Um líder incontestável, onde os fins justificam os meios, onde os seguidores não podem sequer ventilar a possibilidade de que tem alguma coisa errada ali, onde a promessa no final é de uma terra prometida e eu os conduzirei apesar dos inimigos em volta que armam contra mim, né? Nesse olhar só é possível o maniqueísmo, não é possível o equilíbrio, é o bem contra o mal, onde eu sou o bem e o outro lado é o mal. Eu vou tocar mais uma música e eu continuo esse assunto daqui a pouco. Agora há pouco eu estava falando sobre o documentário, né, do Osho, a história da comunidade que ele criou nos Estados Unidos, do trabalho, né? Eu não vi tudo, eu vi uns 5 capítulos ainda, quase tudo, falta 1 ou 2, enfim. Mas eu estava falando sobre esse poder que é muito perigoso, maniqueísta, de manipulação, que gradualmente vai se estabelecendo e fazendo com que as pessoas simplesmente sigam. Em nome de uma grande promessa, em nome de uma terra prometida, em nome de algo lindo, em nome de algo perfeito, aquilo que é absolutamente imperfeito, aquilo que é absolutamente cheio de situações questionáveis, né?
O maior perigo dessa história, e agora se tratando dos líderes, né, é quando fulano acredita no que ele mesmo está dizendo para os outros. Que de fato ele é um cara diferenciado, de fato ele é um cara especial, de fato ele é um cara com uma missão. A missão de conduzir o povo na terra prometida, de que de fato ele tem um olhar, uma visão que os outros não têm. Se isso não for subjugado pela consciência humilde, né, de que não há perfeitos, de que todos nós somos humanos e falíveis e fragmentados, e que isso não necessariamente é um defeito, mas é uma condição humana, se não houver esse subjugar desse incensamento de um tal de grande líder, tal, por essa condição lúcida de quem de fato ele é, vai ser muito difícil não descambar numa situação como essa. Eu acho que esse documentário é muito pedagógico nesse ponto, porque, na minha opinião, não se deve olhar, não só esse documentário, mas a vida inteira com olhares maniqueístas. Não dá para você tentar olhar, por exemplo, esse documentário tentando julgar ou o Osho, ou os seguidores do Osho, ou os contrários ao Osho, dizer esse aqui é mau, esse aqui é bom, esse aqui é só desonesto, esse aqui é só honesto. Você vai vendo uma trama humana, né? De um lado, um grupo de hippies sonhadores que se instalam numa cidade interior dos Estados Unidos. Do outro lado, um grupo conservador de moradores, na maioria mais idosos, de uma pequena cidade dos Estados Unidos, que vê toda a sua rotina sendo transformada por pessoas que pensam opostamente ao que eles acreditam e que os criticam porque eles não valorizam o casamento, a família, não tem Deus no coração. Você vê esse embate muito claro também, como as pessoas resistem, né, a aceitar tudo aquilo que é diferente daquilo que me coloca numa zona de conforto. Se de alguma maneira você, a partir das suas atitudes que seja, questiona aquilo que para mim é inquestionável, obviamente eu me oporei a você, né? É por isso que as pessoas são de alguma maneira chamadas não a pensarem, mas a aderirem de um lado ou de outro. Tanto os que são, abre aspas aqui, conservadores, quanto os que são, abre aspas aqui, progressistas. Eu acho que, pelo menos eu tenho sentido isso quando eu tendo a me definir com muita ênfase num polo ou no outro, a minha tendência é não aceitar aquilo que está do outro lado. E o meu discurso de tolerância será só um discurso. Tolerância para aquilo que é igual a mim. Tolerância para aquilo que pensa como eu. Tolerância para quem não me ameaça. Caso contrário, a minha intolerância revelará o maniqueísmo e a minha falta de bom senso. E esse maniqueísmo, que é uma tendência do ser humano, é absolutamente estimulada nesse tipo de discurso totalitarista. O discurso totalitarista não é só um discurso que manda pegar em armas, né? Nem sempre o discurso totalitarista é claro. Na minha opinião, na maioria das vezes não é. Eu sei que pode soar um pouco assustador quando eu dou o exemplo de Hitler, como eu há pouco disse, como algo que inicialmente parecia ser muito bom e de fato em alguns aspectos foi. Para a economia alemã, para a recuperação de um país que vinha em frangalhos da guerra. Hitler talvez pudesse colocar no seu currículo, não sei se colocava ali nos discursos, eu tirei não sei quantas pessoas da pobreza. E de fato, né? Agora, de que maneira? Será que mesmo os fins justificam os meios? Hoje nós vemos isso claramente no Brasil. Eu dei o exemplo de Lula, e obviamente que Lula não é igual a Hitler. Obviamente que não, absolutamente diferente. Felizmente que não é igual a Osho. Obviamente que não, são pessoas, sem dúvida alguma, diferentes. Não estou comparando os personagens, são personagens muito diferentes. Mas eu estou usando exemplos para que você entenda que mesmo com personagens com intenções diferentes, com motivações diferentes, com naturezas diferentes, podem encaminhar o povo por caminhos muito semelhantes, ou estradas muito semelhantes. Ainda que os caminhos não sejam exatamente os mesmos, mas são estradas muito semelhantes a partir desses ingredientes que se colocam. Por isso eu acho que cabe refletir até que ponto isso faz sentido, né? Não só nesses personagens, mas no seu caminho cotidiano. É sempre a promessa de uma terra prometida, é sempre a promessa de um salvador, de um condutor, de um ungido, de um iluminado, de alguém que conduzirá o povo. E aí essa outra característica que sempre entra, um povo sempre com baixa estima, um povo sempre desesperançoso, né? A falta de esperança muitas vezes vai gerar a tendência do povo a seguir alguém ali que se coloque como farol, luz.
Essa é mais uma característica. E outra característica, esses personagens jamais podem ser contestados. É possível que num discurso retórico somente, para aparentar alguma humildade, esses personagens digam eventualmente assim, olha, é claro que na vida eu cometi erros, mas jamais exporão que tipo de erros cometeram. São personagens incontestáveis, porque para que as pessoas sigam esse tipo de gente, né, é necessário que não haja questionamento, que não haja reflexão, que não haja equilíbrio, que não haja lucidez, porque pessoas com um tipo de projeto de dominação precisam de exércitos. Os Estados Unidos atacaram a Síria no último fim de semana. A justificativa é a mesma de todas as outras guerras iniciadas pelos Estados Unidos, pela paz, para proteger o povo, porque somos bons. Passando o tempo, eu não tenho dúvidas que a gente vai saber os reais motivos, como em todas as outras guerras ficou muito evidente. Agora, para que os soldados norte-americanos, para que o povo norte-americano apoie o seu presidente, seu movimento de guerra, de atacar um outro país, é necessário que haja adesão. Se houver questionamento, especialmente entre soldados, esse tipo de coisa jamais vai acontecer. Imagine um país, um presidente, alguém que está fechado num gabinete com ar-condicionado e cheio de paparicos, resolve por uma questão absolutamente impublicável, né, se projetar sobre outro país, invadir outro país. Isso é algo milenar na história humana, né? Sempre foi assim e sempre precisou dessa dinâmica. E os soldados parassem para discutir a ordem do seu comandante e dissessem, bom, vamos ver até que ponto isso realmente faz sentido, se nós vamos realmente atacar fulano, se isso... Imagina se fosse assim, né? Não aconteceriam, as guerras não aconteceriam. Agora, para que os soldados não questionem, eles são obviamente conduzidos a essa zona de irreflexão, onde todos se vestem da mesma maneira, todos falam da mesma maneira, então existe ali um recurso de vestimenta, de estética, né? Identificação pela estética, existe ali um recurso de linguagem. A linguagem do militar é a mesma, é uma linguagem padrão, você não pode sair da linguagem. De comportamento, agora, projete isso nos seguidores, né? Eu só estou usando esses personagens porque são mais próximos da nossa história, mas poderiam ser outros, né? Como a vestimenta se assemelha, como a linguagem se assemelha, como as posturas, os bordões se assemelham. George Orwell levantou isso de uma maneira muito lúcida no Big Brother, né? No 1984, o clássico livro, que eu de vez em quando cito aqui no programa. E ele usava a referência da nove fala, a diminuição da linguagem, porque com a diminuição da linguagem se diminui o pensamento. Nós pensamos usando a linguagem. Quanto melhor a minha linguagem, quanto mais ampla a minha linguagem, mais amplo tende a ser o meu pensamento. Não necessariamente será, mas ele tem ali o recurso das letras, da linguagem para se expressar. Aquilo que em mim mora sem linguagem, como a gente sempre fala aqui. O pensamento é muito mais amplo do que as palavras, do que a linguagem. No entanto, quanto mais ampla for minha linguagem, mais possibilidades eu tenho de pescar aqueles pensamentos que em mim moram, às vezes, silenciosamente, né? Então, diminua a linguagem. E uma das maneiras é criar os bordões, é criar os rótulos. Hoje em dia é muito fácil chamar alguém de fascista, golpista ou coisas do tipo. É muito fácil, né? Diminui toda a causa de alguém ou todos os pensamentos, sejam corretos ou não, tá? Em nome de um bordão, que a partir de agora será o rótulo daquela pessoa que, por estar rotulada, não merece ser ouvida. É como alguém critica a religião. Quantas vezes eu sou chamado de herege? Todo dia, eu quando recebo um comentário no YouTube, aparece no meu celular, aí eu vejo, você vai se ver com Deus, seu não sei o quê, é direto, né? Hoje eu até acho engraçado, houve um tempo em que eu me incomodava um pouco, besta eu de me incomodar com isso, né? Também tem a ver com aquela coisa da aprovação, depois eu acho engraçado. Eu me lembro até de uma vez, na época que eu me incomodava com isso, eu até publiquei, mas é que o cara me irritava, ele entrava todo dia no meu blog, todo dia no meu YouTube, todo dia, com teses imensas ali, e a última, que foi a que me irritou, ele diz o seguinte, um câncer te aguarda, a morte está perto, e eu senti aquilo até como uma ameaça, e eu lembro que eu publiquei aquilo, o nome do cara, para expor, e aí ele me escreveu dizendo, olha, eu não quis te ofender, não era a minha intenção, e aí parou, né? Mas isso acontece.
né? Isso acontece. E eu não estou com isso dizendo que essas pessoas são más necessariamente, e quem é contra essas pessoas são boas. O que eu estou tentando aqui, entre outras coisas, também é destruir esse olhar maniqueísta que nós temos, que apontamos para alguém dizendo esse fulano é só mal e aquele fulano é só bom. Eu tô fazendo críticas, por exemplo, porque eu acho que é o que está mais perto da gente, e um fenômeno que se assemelha um pouco a essa dinâmica, que é o lulismo, que é o fenômeno atual. No entanto, nessa minha crítica também não vai o pensamento de que o Lula é só mal, só fez mal, merece a morte. É a mesma dinâmica. Quem age dessa maneira também está se colocando ali de uma maneira maniqueísta, fundamentalista e autoritária, né? Eu acho que a gente deve enxergar esses fenômenos como o que está acontecendo no Brasil, que é um fenômeno e é muito claro, né, de linguagem, de estética, de rótulo, de arregimentação de mentes para aderirem não a uma causa. No caso Lula, ele disse: eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. E eu fico pensando, qual ideia? Eu não vejo, né, sinceramente. Só vejo bordões, só vejo brados, só vejo números muitas vezes questionáveis. E quem está falando aqui não é um cara que se influenciou pelo Mensalão, ou pelo Petrolão, ou pela Lava Jato, ou por coisas do tipo. Eu me lembro que logo no comecinho ali, e eu me lembro que eu fiquei feliz com a eleição do Lula, porque eu achava que era uma possibilidade de uma outra olhar, de uma outra dinâmica, como em parte foi, né? Como em parte foi, mas por outro lado foi muito cedo a minha percepção de que aquilo estava descambando por uma postura fundamentalista. Eu não digo um regime fundamentalista, mas uma postura que requeria adesão, né? Colocando alguém ali como alguém que nunca antes na história e coisas do tipo, e como aquilo sutilmente foi se construindo, se engatilhando, até o ponto em que ficou fácil o tal do golpe. Porque eu também acho que foi um golpe, eu também acho que ali havia uma guerra de facções ali. Uma facção dominava até então, e então uma outra facção que estava ganhando muita força e popularidade tentou ocupar todos os espaços, e aí uma guerra, né? Mas isso é uma outra história. Eu acho que esse pode ser um exemplo recente dessa dinâmica de militarização de mentes, de adesão, de soldados, de gente que briga não por uma causa, mas por uma pessoa. A pessoa que requer ser o representante daquela causa. Eu sou representante dos pobres. Eu sou representante de Deus. Eu sou representante do amor, como Osho. Eu sou representante dos ETs. Tem gente que faz isso. Eu sou representante dos espíritos. Eu sou representante disso ou daquilo. E uma vez que eu seja representante de algo absoluto, ou de algo inatingível, ou de algo inacessível dentro da minha racionalidade, eu passo a ser, eu já deixo de ser uma pessoa e viro uma ideia. Uma ideia nesse sentido, né? Ao me criticarem, não criticam mais um ser humano. Deixei de ser um ser humano. No caso do Lula, no discurso dele, as alusões, as identificações dele com Deus sempre foram muito recorrentes, né? Teve aquele caso clássico de um depoimento para o juiz no Rio, onde ele dizia o seguinte: fulano de tal está falando muito meu nome em vão, vou mandar ele ler mais a Bíblia para parar de fazer isso, né? O inconsciente gritando: sou Deus. Não quero, não tô. Por favor, eu sei que hoje em dia, quando alguém entra num assunto desse, é muito difícil não despertar a mente fundamentalista da maioria das pessoas que hoje estão polarizadas. Está muito difícil você falar dentro de uma perspectiva de equilíbrio. Eu sei que tem gente que me ouve e vai me chamar de golpista ou de fascista ou de coisas do tipo. Não é minha intenção, porque aqui não vai uma crítica absoluta a nenhum desses personagens. Eu não acho que nenhum deles seja pior ou não seja melhor do que os outros. Não estou falando que fulano é o anticristo e não é isso. Mas eu acho que é legal que a gente entenda essa dinâmica que hoje se representa por esse movimento chamado lulismo, mas não é o primeiro e nem o último na história do Brasil ou do mundo, infelizmente, de personagens que requerem adesão. E eu comecei falando sobre isso porque eu estou me referindo ao documentário do Osho, onde isso fica muito claro, né? As pessoas, há um momento ali no documentário que, por uma questão, e eu não posso resumir só uma questão política, mas fica evidente que também é essa motivação, eles acabam trazendo moradores de rua para estarem ali
na cidade deles, e os ônibus vão chegando com aquele povo, porque havia ali uma possibilidade de fazer com que aquele povo votasse em favor dos representantes da comunidade do Osho, que estavam tentando ocupar um espaço político maior naquela região. A cidade estava se opondo àquele movimento de pessoas diferentes ali. Então, politicamente fazia sentido que eles ocupassem mais espaços e então trariam os moradores de rua, já que a lei permitia que qualquer um pudesse votar, né? Depois isso foi ficando evidente, e quando os moradores de rua deixaram de ser interessantes, eles pegaram essas pessoas, colocaram no ônibus e devolveram para as ruas. Fizeram isso só com interesse de voto? Não sei. Fizeram bem aquelas pessoas? Os depoimentos dizem que sim, no primeiro momento todos estavam muito gratos, e é até emocionante ver moradores de rua dizendo: eu não tinha nada, né? Ninguém acreditava em mim, hoje eu estou aqui. Essa é outra característica dos discursos fundamentalistas, dos ditadores de alguma maneira. Eu preciso te entregar alguma coisa, eu preciso que você seja grato, porque se você não for, você não vai aderir a mim. Eu vejo, por exemplo, esses pastores ladrões, né? Esses caras que ficam pedindo dinheiro, que tomam dinheiro, às vezes dinheiro que as pessoas guardam para pagar aluguel, para pagar supermercado, e o cara usa algum argumento para que a pessoa dê aquele dinheiro, como o Silas Malafaia. Historicamente, na televisão, tem um vídeo desse no YouTube dizendo, né? Agora vamos fazer o projeto Casa Própria, dê o dinheiro do aluguel, deu dinheiro do não sei o quê. E aí ele diz: quem não tem aluguel, quem não tem dinheiro, quem não tem, peça emprestado e dê. Isso vai criando nas pessoas uma esperança. Esse é o ponto. Seja uma esperança futura, ou seja um argumento presente. No caso dos moradores de rua do Osho, né? Eles tinham algo a agradecer. Eles tinham algo a mostrar. Eles tinham algo a usar como contestação diante de possíveis acusações que o líder deles estava simplesmente se aproveitando deles. Não. Eu morava na rua. Eu era malquisto, eu era mal visto, as pessoas não queriam saber de mim. E essa pessoa incontestavelmente me fez bem. É preciso que tenha isso. O militar. E fazer um parênteses aqui, eu não estou falando contra militares, tá? Mas obviamente que essa dinâmica existe no militarismo, e ela nasce ali, né? De fazer com que um exército, a maneira como se cria um exército, o que essas pessoas que querem dominar fazem, precisam necessariamente de um exército. Então usam os mesmos ingredientes. O militar ali, ele é grato por aquele novo olhar, por aquela nova vida, por aquela nova rota que o exército lhe deu. Eu sou grato ao general, sou grato ao país. A mesma coisa, o amor à pátria. E, por favor, não estou dizendo que você deve amar ou não deve amar a pátria, mas de alguma maneira esse tipo de amor, coloco entre aspas aqui, o amor inquestionável. E eu acho que o amor é questionável. Amor absoluto, e eu acho que o amor é relativo, pelo menos em nós. Nada se expressa de maneira absoluta. Na gente, tudo sempre é relativo. Então, quando tenta se criar nas pessoas um sentimento absoluto e dar a ele o nome de amor ou de gratidão, ou seja lá do que for, eu acho que existe ali uma tendência, não necessariamente que vai acontecer, de adesão. Pelo menos para que a adesão aconteça, é preciso que esse ingrediente seja embutido ali nos pensamentos de alguém. Então eu simplesmente vou aderir a você. Agora já não importa mais tudo que está à volta. Não importa mais as contradições que eventualmente eu vejo. Eu vou aderir a você. Eu vou trazer um exemplo aqui, sem paixões. Acho que é um exemplo que todos nós, de alguma maneira, podemos extrair da nossa vida. A nossa relação com os nossos pais, né? Eu acho que a maioria dos que estão me ouvindo aqui amam os seus pais, não é? Claro, é muito difícil ver alguém que não ame o seu pai ou sua mãe. Agora, esse amor não deveria lhe impedir de enxergar que seus pais são seres humanos, para que você não coloque sobre eles um peso absurdamente difícil de carregar. Quem passa a vida inteira magoado, irritado, distante, amargurado porque o pai ou a mãe errou ou fez tal coisa, vai viver na infelicidade completa. E essa irreconciliação, né, vai lhe diminuir, vai lhe fragmentar ainda mais. O amor se desenvolve quando eu olho para os meus pais e reconheço os erros passados e presentes, né? E isso não diminui nada o meu amor.
Muito pelo contrário, isso expande o meu amor, porque eu não espero mais deles nenhum movimento de perfeição. E aí, eu acho que eles vão se sentir aliviados. Eles não precisarão mais me iludir fingindo que são perfeitos, porque não são. O pai não precisará mais se esconder do filho quando quiser chorar. A mãe não precisará mais dizer mentir para o filho quando tiver com medo. Expor as nossas fraquezas. Aliás, é mais ou menos como eu fiz hoje no começo do programa. A minha intenção era fazer só até às 7 o programa, porque a primeira meia hora, não sei se você estava aqui, deu tudo errado. Eu estava contando um monte de coisa errada, porque eu estava de mau humor. Eu falei, não, eu vou acabar o programa às 7. São 7h20, estamos aqui. Não sei se eu vou até às 8 ou não, mas estamos aqui. Me ajudou, no começo do programa, expor a minha irritação, a minha falta de vontade de falar, de pensar, de ler. Eu falei, eu vou ficar lendo porque eu não tenho muito que extrair de mim. Eu falei isso ainda na primeira meia hora do programa. E agora eu estou falando aqui e tocando pouca música. Porque as coisas mudam quando a gente se expõe. Quando a gente permite que a nossa humanidade, que é a nossa condição frágil, apareça. Ninguém consegue ser perfeito. Ser herói é difícil demais. Ser perfeito, ser Deus, é difícil. É muito complicado e é tão difícil, é tão complicado que adultera a minha condição humana, adultera a minha possibilidade de me relacionar contigo, porque agora deixa de ser o ser humano e passa a ser a ideia, o mito, a lenda. E o pior é quando a lenda é viva. Lendas e mitos mortos, existem vários, né? Mas pelo menos não fazem mal aos próprios, porque já foram. Eu fico pensando um desses pescadores e marceneiros e homens do povo que na Palestina há mais de 2000 anos seguiram um outro marceneiro, também outro homem do povo, provavelmente analfabeto, chamado Jesus. Sim, provavelmente Jesus era analfabeto. Naquela época as famílias mais humildes não sabiam ler e escrever, não era uma coisa, né, fácil e tranquila para todos. Enfim. Eu fico imaginando se aqueles homens soubessem que milênios depois seriam considerados santos, perfeitos, alvos de nossas orações, que pessoas ainda hoje falassem com aquele carpinteiro lá, o pescador chamado Pedro, oh, tu que tens a chave dos céus. Eu fico imaginando aquele pescador dizendo, eu? Né? Se ele acreditasse nisso naquele tempo, aquilo lhe faria muito mal. Aliás, os livros, como diz o Rubem Alves, as poesias sagradas, contam histórias de momentos em que esses homens acreditavam, como no momento em que discutiam perto do seu mestre, né, Jesus, quem de nós é o maior? E foram repreendidos por algo do tipo, o maior, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. E aquele que for o menor será o maior. Não é o que eu vejo nesses grandes líderes que tentam ser ainda em vida mitos, como foi o caso do Osho, né? A grande lenda intocável, o distante. Não é possível que alguém passe por isso sem se perverter. E aí a própria seguidora maior, a indiana que era a secretária dele, em determinado momento no documentário diz, né, houve um tempo que ele se perdeu e aquilo para mim foi horrível. Não porque ele fosse pior, mas porque ele era humano. Eu acho que o grande segredo para a gente se manter humano, para a gente não se perder como ser humano, em primeiro lugar é reconhecendo que eu sou e sempre serei fragmentado. Nada que sai de mim é absoluto. Nenhuma ideia que sai de mim é incontestável. Aí você pergunta, essa inclusive que você está dizendo? Claro. Essa inclusive que eu estou dizendo. Nenhuma ideia, ela também está de alguma maneira intoxicada por meu olhar parcial, por meu contexto histórico, por onde eu estou. E eu assumo isso. Por isso eu a exponho com muita liberdade, com muita verdade, né? E sem medo de amanhã pensar diferente. E que seja assim sempre. Que seja assim sempre. Quando eu reconheço isso em mim, né? Porque eu estou em movimento, porque eu estou amadurecendo, porque eu estou evoluindo, porque eu estou expandindo as perspectivas de olhar. À medida em que eu olho para dentro, então eu sei que é assim com todos. E nenhum projeto, e nenhuma pessoa, e nenhuma condição será incontestável. Jamais vou aderir a nenhuma ideia, ou muito menos a uma pessoa,
Por isso que, pessoalmente, eu tenho uma enorme dificuldade, sempre tive, né, de ter ali um mestre, um líder, seja o chefe do trabalho, seja o pai, seja um religioso, ou seja lá quem for. Eu me dou muito bem com as pessoas quando eu sou tratado e as trato como seres humanos, né, passíveis de falhas ou de erros como eu. A minha dificuldade é quando, de alguma maneira, eu sou encurralado ou pelo menos forçado a lidar ou enxergar com alguém como algo incontestável. Essa é a minha dificuldade, inclusive, com o próprio Estado, né, que se coloca como ser incontestável. Se você não segue aquilo que o Estado manda, é crime. O Estado tem o poder de te tirar os seus bens, de te tirar dinheiro, de te roubar. Você não pode falar nada, porque é crime, né? Essa é um embate que vive em mim o tempo inteiro, porque eu sei, a começar de mim, que sou relativo. Logo, todos, de alguma maneira, somos. Portanto, eu acho que esse documentário, eu acho que ele, de alguma maneira, ele expõe, né, essa situação, assim, a partir de pessoas bem intencionadas, a partir do discurso do amor. E o Osho, eu acho que foi um cara que contribuiu bastante, sim, para o pensamento, e ainda contribui. Tem muitas coisas legais ditas e publicadas até hoje, vende muito, enfim. Não é alguém para se jogar fora, não é um pensamento para ser jogado fora, mas toda a confusão gerada pelo sentimento de onipotência daquele homenzinho, daquele vermezinho, daquela coisinha ali, que em determinado momento se sentiu superior aos outros, ainda que a superioridade se colocava a partir de uma imagem, quer dizer, questiono até a imagem de humildade, porque Osho não escondia o seu amor, o seu apego aos brilhos, ao ouro, ao Rolls Royce e a coisas do tipo, mas de qualquer maneira aquele senhorzinho frágil, sorrindo, sempre com a mãozinha em posição de namastê e tal, eu acho que nos traz esse ensinamento, e eu espero, nesse meu longo speech aqui na rádio, que mais do que ódios e mais do que mau humor em relação a mim, isso em você, ainda que você não concorde com tudo ou com os personagens que eu uso para exemplificar, mas que isso desperte em você essa consciência, né, de que não há gente perfeita e de que todos que tentam se colocar numa posição superior de perfeição estão, no mínimo, se auto-sabotando, e estão criando na mente dos seus seguidores uma disponibilidade de adesão que pode e será absolutamente perigosa, né? E essa é a natureza dos ditadores. Veja nos países onde há ditaduras, né? E existem alguns, infelizmente, no mundo. Essa é a característica, essas que a gente está conversando agora, são características comuns. O ditador não pode ser contestado, o ditador deve ser admirado e aplaudido e seguido e idolatrado, né? Deve. Jamais um ditador pode ser colocado numa condição humana. Jamais pode ser ventilada a menor possibilidade de que um ditador erre, né? Se alguém contesta o erro do ditador, esse é chamado, e aí a linguagem vai mudar, mas no mundo religioso esse é chamado de herege. No fim das contas, tomara que você entenda o que eu vou dizer. Até Deus se coloca nesse patamar, porque uma vez que os seres humanos não tenham a possibilidade de sentar num banco da praça e conversar com Deus, seguem os representantes que falam em nome de Deus. E esses representantes que se sentem falando em nome de Deus dizem: se você me contraria, se você me contesta, é a Deus que você está contestando. E é por isso que é tão importante fazer com que as pessoas acreditem em Deus. E é por isso que é tão incômodo quando você é gente que não acredita em Deus. E por Deus aqui eu não estou me referindo ao ser supremo, misterioso, inalcançável, pelo menos em relação aos nossos pensamentos. Eu estou falando da ideia. A ideia de Deus é vinculada a uma série de adesões, a uma série de comportamentos, a uma série de posturas chamadas morais e éticas, que faz com que todo aquele que pisa fora dessa expectativa, ou pelo menos essa crença, de alguma maneira seja condenado, e aí os discursos virão, né, condenados ao inferno. E aí, por medo, as pessoas aderirão.
Eu não estou falando aqui de Deus, mas eu estou falando aqui da ideia de que é assim. Dá para entender? Eu sei que eu despejei um monte de coisa aqui. Eu sei que são ideias para alguns polêmicas, né? Mas eu parto do princípio de que se você está aqui é porque você em parte entende. E é isso que me dá alguma tranquilidade. Eu quero, para concluir, compartilhar então o áudio desse texto que eu falei sobre manipular massas. Depois dessa conversa que a gente teve, quero que você ouça esse texto aqui e encaixe ele no lulismo, encaixe ele no Osho, encaixe ele no Trump, encaixe ele no ditador da Coreia do Norte, encaixe ele no Hitler, ou em qualquer outro movimento, no teu pai, no pastor da tua igreja, no padre da tua paróquia, ou em qualquer um, que mais do que conexão de ideias, que é seguidores, mais do que qualquer um, que ao invés de se colocar como seres humanos falíveis, se colocam como inquestionáveis. A gênese e as sementes desse comportamento, de alguma maneira, pelo menos eu tentei, estão ilustradas aqui nesse texto. Você, amigo, que pretende um lugar na história. Tenho percebido o seu enorme potencial para assumir o controle das massas, por isso eu lhe trago conselhos fundamentais. Rogo que ouça com atenção e os pratique. Foi assim que cheguei onde estou. Crie divisões. Alimente a ideia de que estão combatendo inimigos imaginários e construa a imagem de um herói, um líder que os conduzirá para qualquer terra prometida. Esse líder jamais, repito, jamais poderá ser contestado. É fundamental enxergar o mundo com olhos maniqueístas, onde o bem, representado por nós, e o mal, representado pelo resto, deverá ser ferozmente combatido. Substitua a lógica pelas paixões. Trabalhe para que se sintam parte de algo maior, algo que seja tão grandioso, ao ponto de relativizar a importância dos indivíduos em detrimento de um bem maior. Invista em vocabulário próprio, preferencialmente à base de bordões e gritos de ordem, para que as pessoas se reconheçam como soldados unidos, representando uma nova pátria, com outro idioma. Serão soldados, peças de uma gigantesca engrenagem. Venda esperanças, fale de sonhos. Alimente a expectativa de que no fim do combate haverá uma grande recompensa. Pode ser o paraíso das virgens, o céu, a terra prometida, a justiça social ou qualquer outra utopia que justifique adesões incontestáveis. Entenda, não interessa meia adesão, apenas entregas totais. Iniba o livre pensamento. Afinal, sempre haverá alguém mais sábio, mais justo, mais gabaritado para pensar, e são esses que devem ouvir. Invista para que nossa gente ocupe cada vez mais espaços na imprensa, na religião, na política, na justiça. Desqualifique toda e qualquer crítica como a voz do mal, interessada em criar obstáculos para o grande plano. Mais do que a figura do bem, o mal, obrigatoriamente, deve estar presente nos discursos, nas teorias conspiratórias, no imaginário coletivo. Quanto mais se sentirem perseguidos, mais preparados para o combate estarão. Leve o irmão Goebbels a sério e não se canse de repetir mentiras insistentemente até virarem verdades. Sempre que possível, reescreva a história. Modifique, sem medo, as versões que não interessarem aos elevados propósitos do grande líder e as adapte até que seja necessário recontá-las. Valorize mártires, trabalhe na ideia de que você é sucessor desses grandes personagens. Faça assim quantas vezes sentir que deve. Depois de um certo período, as guerras e os inimigos devem ser trocados, desde que seja conveniente a causa. Se houver desertores, trate de desqualificá-los imediatamente. Não permita que a crítica de um desertor seja minimamente considerada. Jamais faça debates, mas encontre um jeito de adjetivá-lo, de chamá-lo de traidor, de fazer com que, se possível, os mais próximos tratem de se afastarem, de o punirem.
Quando o desertor estiver suficientemente desacreditado e enfraquecido, puna-o com severidade, você mesmo, para que sirva de exemplo. Insisto, se houver um desertor, trate de afastá-lo e desqualificá-lo o mais rapidamente, para que não reste tempo de iniciar a fagulha do pensamento. Isso poderia gerar um incêndio de consciência com proporções devastadoras. O pensamento é um câncer com metástase incontrolável. Lembre-se, para manipular um povo, não permita que sejam livres. Jamais controle-os. A liberdade estimula o pensamento crítico e a independência seria absolutamente letal para a manutenção das massas. Cuide para que nunca percebam que estão sendo controlados, que amem suas prisões, que propaguem a escravidão como algo maravilhoso, que se empolguem em promover adeptos à causa. Seja benevolente com alguns escolhidos, propagandeie incansavelmente os seus atos com grandiosa demonstração de caráter e generosidade. Reconheço que nem sempre será fácil, mas insista. Tem sido assim por séculos e séculos. E até aqui, apesar de algumas baixas, tem dado certo. Chegará o dia em que o império ruirá. Afinal, nada na vida dura para sempre. Mas concentre-se nesses conselhos e encontrará lugar privilegiado nos assentos da história. Serás lembrado como mártir, como herói, celebrado por gerações, até que outro império se instale. Então haverá outra história, a que eles contarem. Será a nova verdade, incontestável, eterna, até que outros virão para novamente recontar. Uma outra coisa que foi dita nesse áudio agora, e eu estava pensando nisso, né? Eu falei até sobre isso, mas eu queria só dar um pouco mais de destaque. É uma característica muito comum de quem quer manipular massas e dominar massas, é se misturar ao ideal. Imagina o seguinte, vamos supor, a minha proposta aqui da rádio não é, tá? Mas vamos imaginar que fosse. A proposta da rádio é o autoconhecimento. É também, mas não é só. Eu tô aqui também, eu não tô aqui com esse peso, isso seria muito pesado para mim. Bom, agora eu misturo na cabeça de quem me ouve, de maneira habilidosa, sutil, né, a minha imagem com o processo de autoconhecimento. Tem muita gente que faz isso. Para que você se autoconheça, você precisa vir para cá. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o representante do autoconhecimento. Eu não preciso dizer isso com palavras, até porque é difícil alguém que chega ao ponto de usar palavras para se colocar como representante de algo maior, né? Apesar de ter gente que é representante de Deus, representando o amor, enfim. Mas é assim que nascem os símbolos. Eu passo a representar agora não mais a minha condição humana e o meu movimento humano, frágil e falho, porque é humano, de chegar a determinado ideal. Isso, beleza, né? Vamos chegar a uma condição de autoconhecimento? Vamos. Então a gente vai junto aqui caminhando. Aí quando eu estiver de mau humor, como foi hoje na primeira meia hora do programa, eu falo, né? Eu me exponho, porque eu não tenho o compromisso de ser um cara que não tem humor, né? Tem o mau e tem o bom humor. Tem dias bons e tem dias maus. Eu acho que isso torna tudo mais humano. E na humanidade a gente se relaciona. Mas já não poderia, né? Eu acho que se fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, não porque eu quisesse ser símbolo de nada, mas porque eu pensaria assim. E era um pensamento equivocado. Se eu me posicionar, se eu me mostrar dessa maneira, isso pode gerar em algumas pessoas alguma confusão. É bom que as pessoas que vieram para cá não precisam se expor a isso, tal. Só que eu estaria sendo falso e me agredindo na medida em que eu não estava a fim de fazer daquela maneira. Então, quando a gente se mistura com o ideal, a humanidade daquela pessoa e logo os erros daquela pessoa e logo as falhas daquela pessoa, não porque ela seja pior, mas porque ela é uma pessoa, são imediatamente relativizadas diante de um ideal maior. Hoje isso é muito claro nos seguidores do Lula, né? Representa a subida social, representa um trabalhador, o povo. E grande parte das pessoas que defendem o Lula, por exemplo, eu sou um cara que me expõe muito aos conteúdos antagônicos. Eu ouço coisas de esquerda radical, de direita radical, de tudo. E um dos conteúdos que eu ouço é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária,
que é um defensor radical do Lula. Num dos discursos dele, ele falou o seguinte: não nos cabe questionar se o Lula roubou ou não roubou, não é isso que nós estamos falando aqui. A defesa do Lula deve ser, como é que ele usou a palavra que ele usou? Eu esqueci agora. Incondicional. A defesa é incondicional. E estava muito claro naquele discurso que ele não se referia a um homem que ele sabe, né, que está cheio de relativizações, cheio de espertices, cheio de malandragem. Mas ele estava defendendo ali um símbolo. E a grande maioria, não do povo assim, mas dos líderes, das pessoas mais esclarecidas que defendem com ardor, sabem que ali não há perfeição, mas defendem um símbolo que se mesclou agora. A imagem, pelo menos na mente dessas pessoas, de que só haverá justiça social, só haverá democracia, só haverá se houver o Lula. Ele se colou de tal maneira essa imagem que para os seguidores não há nenhuma possibilidade de que haja justiça social, por exemplo, se não for pela via ou pelas mãos desse símbolo. Esse é um movimento muito esperto, né? De quem, em nome, seja lá do que for, se mistura, porque agora tudo que eu faço é relativizado. O soldado que segue o general, o soldado que segue o exército, ele pode até saber, ele vê ali naquele exército, ele vê no meio ali que há muita coisa questionável. Mas ele é soldado, não lhe cabe questionar porque ele está lá por uma causa maior. Ele está defendendo uma nação, uma pátria, um país. Essa é a causa maior. E a nação, a pátria e o país que são inquestionáveis agora se misturam. Aquele posicionamento do exército, do general, do soldado, não sei o quê. O general, enfim, ele pode falar o que for, ele pode ser o que for, mas ele não rouba mais do soldado o amor, a paixão, ou melhor, a devoção, aquela causa que se confunde aquela estrutura. Essa é uma das razões pela qual eu critico estruturas absolutas, discursos absolutos. Jamais, se eu colocasse essa rádio aqui, por exemplo, como representante da consciência, do amor e de coisas do tipo, não tenha dúvidas que provavelmente você que está me ouvindo agora iria embora, né? Mas viria muito mais gente em busca disso. Repito, esse tipo de postura, de posicionamento, dificilmente é feito de maneira aberta. É complicado alguém falar, eu sou o representante, eu sou inquestionável, ninguém dirá isso. Isso pode ser mascarado pela postura, abre aspas aqui, humilde de alguém que dirá, olha, eu sou frágil, eu tenho erros, eu sou humano, tal. Mas jamais exporá, deixará isso vazar, demonstrará, muito pelo contrário, as entrelinhas e o discurso subliminar, para quem tiver alguma imparcialidade para prestar atenção, será recheado disso. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa que tem muita coisa para contribuir e contribui. Mais uma vez, a gente falava sobre dúvidas, né? E sobre a beleza das dúvidas, e sobre a possibilidade das dúvidas abrirem frentes. Não é errado ter dúvidas. Muito pelo contrário, nós somos minhoquinhas que vivem nesse mundo. Como a gente não vai ter dúvida? A gente vive num pálido ponto azul, boiando no nada. Como é que a gente não vai ter dúvida? Eu me lembro que essa pessoa me disse assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho. E eu me lembro que me incomodou muito ouvir aquilo, e aquilo foi se expandindo em mim como, num primeiro momento, um incômodo, assim, poxa vida, né? Depois eu entendi, humanos são humanos, mas isso é semente de um auto-engano que vai se projetando, e no caso das pessoas se projeta, muitas vezes, de uma imagem, né, absoluta de perfeição, de incontestabilidade. Ainda que mesmo a pessoa não queira, né? E não faça isso de maneira consciente, como é o caso, e eu acredito que não seja. Mas que vai criando em volta uma aura, uma atmosfera, né, de seguidores que no discurso acabam desconstruindo. Não, aqui todo mundo é humano, aqui todo mundo é perfeito. Mas na prática se colocam como servos. 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 E aí pode ser dar dinheiro, e aí pode ser não questionar, e aí pode ser, enfim, se dedicar não mais a uma causa, mas a uma pessoa. Porque agora, na cabeça dos servos, aquela pessoa representa aquela causa. Mas na prática, a causa ficou pequena diante daquela pessoa. Porque a causa, inclusive, foi relativizada diante de posturas contraditórias das pessoas. Repito,
Não que as pessoas sejam piores, sejam menores. Não por isso. Só porque são pessoas. E será bom se a gente entender a tempo isso. Onde há seres humanos, há fragmentação. Onde há seres humanos, há erros. Onde há seres humanos, há injustiças. Sempre. Sem exceção. E tentar criar o paraíso na Terra, como foi o caso do Osho, que motivou essa conversa longa que a gente está tendo aqui, vai descambar de duas uma. Ou na frustração do reconhecimento de que não foi possível, né? E eu via, no caso do documentário do Osho, as pessoas que viveram aquela fase áurea ali de vamos mudar o mundo, já idosos, falando com certa amargura e frustração de um paraíso que se foi. Vemos isso no Brasil, quando o povo era oprimido por uma ditadura, né, militar. Não tanto o povo, mas quem queria se expressar. Quem tinha sede de expressão, jornalismo, os artistas, os cantores e tal. E como havia um movimento, e como aquilo foi importante para gerar um movimento que inclusive se projetou na arte do Brasil, na música, nos textos, nos livros, no cinema, né, de criar uma sociedade alternativa e perfeita. E como depois que o regime caiu e que essas pessoas que naquele tempo romanticamente construíam a esperança de uma sociedade perfeita, com o tempo foram definhando, enfeiando. Algumas até se mantiveram, mas a grande maioria, e especialmente os que ocuparam os espaços daqueles que criticavam, né, se tornaram exatamente iguais. Se olha hoje esses políticos cheios de conchavos, né, um Zé Dirceu, por exemplo, era um cara que brigava, era um cara que lutava, e outros, grande parte dos políticos hoje, dos caciques, né, são caras que tinham um sonho. E como o sonho foi massacrando, foi esmagando, até que a pessoa se transformasse numa pasta exatamente igual aos que criticava. Usando talvez outra linguagem, outro discurso, mas semelhante. Porque a expectativa de um mundo ideal ou vai descambar para essa amargura, né, e esse cinismo, ou, e esse é o ideal, para o reconhecimento de que não é possível. Por isso a minha constante crítica ao tal movimento Nova Era. Estamos construindo um mundo perfeito, estamos construindo uma sociedade onde todos se amarão, onde todos darão as mãos e cantarão, onde os ETs virão e nos salvarão, onde Jesus virá e nos salvará, onde os santos virão, onde alguém que virá de fora, um Deus, um anjo, alguém que virá e nos salvará dessa condição. E então a gente vive na expectativa desse mundo perfeito que na realidade, sinceramente, eu acho que enquanto eu for um ser humano ambivalente de carne, pelo, ossos, órgãos, intestino e mente, consciência e produção de capacidade artística e sede de eternidade, tudo isso misturado num corpo, obviamente que eu serei ambivalente e obviamente que todas as minhas produções como ser humano também. A minha e a de todos. Por isso eu acho que a beleza da produção humana nasce também desse reconhecimento. A arte, e eu estou falando de mim, a arte que eu gosto é a arte que exprime essa condição ambivalente. A música que eu gosto é a música que exprime isso. As pessoas que eu gosto de me relacionar são pessoas que deixam vazar essa condição ambivalente. Pessoas que se colocam num polo ou no outro, ou sou só virtude ou sou só defeito, me cansam. Eu não gosto de me relacionar com gente que é só virtude, com santos, com gente perfeita, porque eu não acredito nisso. Então, nada que sai da gente é assim. Se a gente reconhece, apesar dos nossos esforços de criar sociedades melhores, e eu acho que a lucidez diante dessa ambivalência não deve sucumbir aos nossos esforços. Eu acho que o que eu estou fazendo aqui, você está fazendo aqui, enfim, ainda que seja o esforço do beija-flor que apaga o incêndio, é um esforço de criar uma mente melhor, um tempo melhor, um mundo melhor. Mas isso não me ilude. Jamais eu pensei, ou vou pensar que essa rádio ou qualquer outro movimento seja capaz de criar um mundo perfeito. Nem esse mundo nosso aqui. Eu, nos tempos em que eu fazia encontros, e me encontrava praticamente toda semana, a cada 15 dias, eu viajava o Brasil inteiro fazendo encontros, né? Foi muito legal. Houve muito mais coisas boas do que ruins. No entanto, entre as coisas ruins, foi essa clareza que num determinado momento me inquietava, de que eu falava, poxa, eu estou falando aqui, as pessoas não estão entendendo nada. Se entendessem, não tornariam isso aqui, o encontro, isso aqui, essa expectativa. Não me tratariam como se eu fosse um rei.
não seria assim. E por outro lado também não se decepcionariam tanto comigo quando percebem que não sou perfeito. Houve uma fase em que isso acontecia muito, assim. As pessoas esperavam de mim, projetavam uma expectativa imensa de que eu era um guru, um cara perfeito, uma coisa do tipo. E como eu nunca fiz questão de esconder que não sou, né, gerava uma desconstrução louca, assim, e eu já ouvi histórias assim, de que até hoje tem gente que ouve a rádio, que está aqui presente e tal, para fazer grupos de WhatsApp, fazer grupos de Facebook, para me descer a lenha. Falando coisas que nem sabe, né? Inventando coisas como se fosse verdade. Às vezes essas verdades chegam a mim. Fulana, fulano, cicrano, disse isso que você... E é uma loucura. Isso me fazia mal. Depois eu pensava, mas esse mal que eu sinto é parte da minha ilusão de que aqui nesse meio isso não aconteceria, mas isso aqui é um meio humano. Né? Isso aqui é um meio de gente. Então nada é perfeito. Nem a rádio, nem as minhas ideias, nem os meus encontros, nem meus livros, nem eu, nem você, nem ninguém. Reconhecer isso faz bem. Reconhecer isso nos torna humanos e nos conecta. Nos conecta. Agora eu não espero mais perfeição de você, e a nossa humanidade, que inclui os nossos defeitos, e por isso mesmo nos traz liberdade, leveza para reconhecê-los. Quando a gente percebe, tem vezes que a gente demora para perceber, mas quando a gente percebe, a gente pode dizer verdade. Pô, foi mal, é verdade, isso eu fiz porque foi o meu ego, isso eu fiz porque eu estava vaidoso, isso eu fiz porque eu estava mal intencionado, isso eu fiz porque... Enfim, né? E aí a gente se aproxima, é melhor que seja assim. Então que a gente tome cuidado com os exemplos do micro, dos nossos primeiros pequenos mundos e relacionamentos, aos exemplos históricos e macro, que se projetam não só no Osho, não só no Lula, não só no Hitler. E repito, não estou comparando esses personagens, são características absolutamente diferentes, mas eu estou comparando as dinâmicas, que são sempre as mesmas, como no áudio que a gente ouviu agora há pouco. Você quer seguidores? Você tem um grande projeto? Você acredita mesmo que a sua ideia, que o seu pensamento, que o seu movimento, que isso que você faz é suficiente para mudar o mundo? Não houve ninguém na história que conseguiu. Né? O mundo jamais foi mudado de fato para o bem ou para o mal. Você pode apontar personagens históricos dizendo, depois desse fulano ou desse crânio, houve modificações no pensamento da humanidade. Sem dúvida alguma, a humanidade vai se movimentando como nós individualmente também estamos. Mas o que eu quero dizer é que nenhum pensamento, nenhuma estrutura, nenhum personagem histórico foi suficiente para expandir nas mentes humanas uma condição perfeita de harmonia, de equilíbrio, de paz. Eu vou usar o personagem talvez mais emblemático da cultura ocidental e dos últimos tempos, que é Jesus, né? Ninguém imaginava o que se desdobraria daquele movimento de pessoas humildes, de carpinteiro, de pescadores e de gente do povo, né? De prostitutas, enfim. Ninguém jamais imaginaria o que se desdobrou, o que aconteceria. Mas o que nós vemos hoje como desdobramento daquele movimento, em grande parte, é absolutamente a negação daquilo que inicialmente ele era. Né? A estrutura, por exemplo, hierárquica, piramidal e de poder do próprio cristianismo hoje é absolutamente contraditória com a mensagem revolucionária e subversiva do carpinteiro de Nazaré, né? Que não cabia, tanto que naquele tempo o seu grande algoz foi justamente a estrutura religiosa. Depois, a estrutura religiosa se modelou conforme aquilo crescia e existia ali a semente de uma grande revolução, de um grande poder, então ela cooptou aquela ideia, metabolizou, mudou a linguagem e transformou aquilo numa estrutura religiosa. Hoje você é cristão, mas você nem sabe de fato quem foi ou o que foi Jesus Cristo. Porque se soubesse, provavelmente não seria cristão. No sentido dogmático, no sentido institucional da palavra, né? Não se prenderia. Eu vejo a mensagem de Jesus como a mensagem de um pássaro. E um pássaro que não se prenderia e não se prendeu em gaiola. Até onde nós podemos conhecer, até porque também o acesso que nós temos hoje é pequeno, né? Histórico, eu estou falando. Você está entendendo, não? Eu sei que o que eu estou falando aqui está meio, para algumas pessoas, provavelmente pesado. É possível que hoje eu perca alguns ouvintes.
Mas é isso. É isso, não faz sentido se não for assim para mim, de verdade. Não faz sentido se em nome de ter ouvido, se eu tiver que ficar aqui inventando historinha, falando outras coisas que não estão em mim, que eu não estou afim. Eu acho que os meus 20 minutos, minha primeira meia hora de tudo errado aqui no programa de mau humor, me alimentou a vontade de desabafar, né, de falar. Hoje não cabia, acho que talvez seja isso. Não cabia em mim desde o começo, logo que o programa começou, eu não estava afim de só ficar falando coisas bonitinhas, legais. Tem momentos que eu estou afim, tem momentos que são bons, mas hoje eu não estava. Eu acho que é por isso que eu estava meio inquieto. E aí pra você que está ligando agora aqui na rádio, eu entrei no ar hoje assim, sem vontade de falar, estava na dúvida, até 3 minutos antes eu estava mais afim de colocar uma reprise. Aí eu vim aqui olhar se tinha gente ouvindo, e tinha um monte de gente ouvindo a rádio. Eu falei, poxa, se tem um monte de gente ouvindo a rádio às 6 da manhã, é porque estão esperando mensagens, né? Então, vamos lá. Vou fazer só 1 hora de programa. Aí eu entrei, quase não falei nada na abertura, toquei música. Na primeira música, eu fui pegar uma água que eu preparei ontem. Eu tinha uma garrafa de 2 litros de vidro, assim, que eu gostava, né? E aí ontem eu enchi ela de gengibre e suco de limão e uma água para tomar hoje, não só no programa, mas durante o dia e tal. E aí depois que eu disparei a primeira música, eu fui lá pegar a água e a garrafa ela escapou da minha mão e espatifou no chão. E vidro para tudo que é lado, água para tudo que é lado. Aí eu tive que limpar. Mas eu tava no ar aqui, aí eu botei mais uma música, aí já fiquei de mau humor. Aí comecei a limpar, tal, tocando música, tudo bem, vou me concentrar, voltei para cá. Aí quando eu olhei aqui no meu sinalzinho de transmissão, caiu. Por alguns minutos, enfim, segundos. Caramba, hoje não é dia, né? Aí, tudo bem, eu vou expor isso. Aí eu entrei no ar falando, quando entrei no ar falando, um botãozinho errado estava apertado aqui, a música entrou em cima da minha fala. E eu estava sem fone, e só no fim da fala eu percebi que a minha fala foi junto com a música, na mesma altura. Falei, pô, não era para eu fazer o programa, tá tudo apontando para não ser. Então eu vou fazer mais meia hora aqui de programa, e eu falei isso no ar. Eu falei, bom, então vamos ver o que vai dar. E aí quando a música estava tocando, eu me lembrei da história do documentário que eu vi esse fim de semana, e falei, eu estava a fim de falar sobre isso. E eis que hoje eu falei mais que todos os outros dias. Já estamos aqui há quase 2 horas, enfim. Também não ia colocar reprise nesse programa. Falei no ar, né? Mas agora eu mudei de ideia, vou sim. Que depois isso gerou outras coisas, o desconforto, o mau humor. A indisponibilidade pode ser boa também, né? Pode nos tirar daquele movimento de conforto, de padrão, e nos levar para uma outra percepção. E eu espero que essa nossa conversa aqui de hoje te ajude nesse sentido, tá? A gente está quase encerrando. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. A minha intenção não é criticar fulano ou cicrano. Muito pelo contrário, eu não estou aqui dizendo que o caos e o problema da humanidade, do país, ou da família, ou do trabalho, pode ser resumido a uma pessoa. As pessoas atrapalham muitas vezes, né? As pessoas dificultam muitas vezes. As pessoas criam situações que não precisariam ser criadas. Isso obviamente vai gerando desconfortos e dificuldades no nosso caminho. No entanto, assim como, e eu quero para terminar sublinhar isso aqui, assim como eu acho que a gente não pode esperar de alguém somente virtudes, somente belezas, somente bondades, perfeição. Por outro lado, na mesma medida, eu também não vou esperar de alguém somente erros, somente equívocos, maldades absolutas. Ninguém é totalmente do bem e ninguém é totalmente do mal. Ainda que um ou outro se esforce para que aquilo que é bom seja o seu norte nele. E aquilo que é mal nele, muitas vezes, acaba lhe encaminhando para dimensões escuras demais. No entanto, mesmo esse não pode ser excluído da possibilidade de que nele haja bondades também. É fundamental que a gente tenha esse olhar amplo para as pessoas, para as instituições, e eu acho que hoje a gente vive um momento que, eu te confesso que eu estou bem cansado desse momento maniqueísta, desse momento onde grupos se antagonizam em nome da verdade, nesse momento politicamente correto, onde qualquer expressão de pensamento imediatamente é capturada, né,
por discursos virtuosos, por discursos que apontam em nome do politicamente correto e rotulam as pessoas. Qualquer pensamento pode se tornar feminista, fascista, machista, golpista e herege, e não sei, qualquer expressão de pensamento, né? Então você é esquerdopata, então você é direita fascista, então você... A gente está sendo rotulado o tempo todo, as redes sociais. E aí, parafraseando a famosa e repetida frase do falecido recentemente pensador e escritor italiano Umberto Eco, que a internet deu voz aos idiotas. Os idiotas já tinham, sempre existiram, né? A internet não criou os idiotas, mas caramba, como tem gente dizendo, para mim dar, para mim, sabe aquele pensamento de gente que não consegue nem escrever direito. Uau! E que não consegue entender mais do que uma camada superficial. Essa é uma das razões pela qual eu parei de escrever no Facebook. Hoje que eu publico no Facebook é o que já estava escrito, que está no blog ali, aí eu republico. É raro eu botar alguma coisa, porque eu vejo que as pessoas são cada vez menos capazes de enxergar as nuances, de perceber as entrelinhas, de entender o que não se limita ao Fla e ao Flu, ao Corinthians e ao Palmeiras, ao Inter e ao Grêmio, à direita e à esquerda, ao ateu, herege e ao religioso devoto, ao bem ou ao mal. Eu acho que nos emburrecemos a esse ponto, eu acho que perdemos a sensibilidade de perceber para além dos polos e das margens, justamente porque durante muito tempo, e aí por várias razões e por vários movimentos, a gente se permitiu enquadrar nesse pensamento fácil, manipulável e capturável, como eu, durante essas quase 2 horas, ou pelo menos 1h30, falando ininterruptamente aqui, eu sublinhei. Dei alguns exemplos, né? Aparentemente díspares, não, o Osho é uma coisa, o Lula é outra coisa, e obviamente o Hitler é outra coisa, claro que são absolutamente diferentes, mas eu acho que são exemplos históricos, e no caso do Lula, exemplos atuais, né? De como vai se criando um exército, como vai se criando um mito, como vai se criando a imagem de que alguém pode ser perfeito, de como a perfeição encobre todas as falhas que não são fruto de alguém que é pior, as falhas que são fruto de seres humanos. Todo mundo é ser humano, todo mundo falha. E aí eu volto para aquilo que eu dizia agora há pouco. Meça isso pela relação que você tem com os teus pais. Eu acho que esse pode ser um bom exemplo. Os nossos pais são amados, né? Nossos pais são referências, nossos pais de alguma maneira nos ensinaram muitas coisas, conscientemente ou não, sem dúvida alguma. Todos nós queremos estar perto dos nossos pais, todos nós amamos os nossos pais, sem dúvida alguma, né? Mas o meu amor por meu pai e por minha mãe se aprofunda quando eu reconheço que o meu pai e a minha mãe são seres humanos. E eu acho que mesmo para eles isso acaba ficando mais leve, porque eu não espero deles, não espero do meu pai nada além de humanidade. Meu pai já pisou na bola várias vezes, na vida, com a família, enfim. Mas ele é humano. E foi muito bom, na semana passada, encontrá-lo, estar junto com ele e com meu filho, os 3 Flávios juntos, né? Isso é maravilhoso, e poder não resumir a imagem do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, ou da minha irmã, ou minha, ou tu, ou de quem quer que seja, aos possíveis erros que cometeu e comete, e cometerá na vida. Eu acho que isso é evolução. A evolução não é o discurso de uma cartilha de frases politicamente corretas. Evolução não é necessariamente a difusão de uma ideia perfeita de que vamos chegar ao paraíso. Evolução também não é você necessariamente batalhar para chegar ao mundo ideal ou ao mundo perfeito. Eu acho que evolução, maturidade, sabedoria tem a ver com caminhar apesar dos pesares. Tem a ver com amar apesar dos pesares. Tem a ver com ser, com alegria, com felicidade, apesar dos pesares. Sem a ilusão de que em mim, individualmente, no micro, seja capaz de criar o mundo perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu mundo eu, é um mundo cheio de ambivalências. É um mundo como hoje, que pode começar num mau humor e pode terminar num humor melhor. Pode começar errado. O meu mundo tem fragmentos, o meu mundo tem dúvidas, o meu mundo é imperfeito,
eu tenho atitudes e pensamentos que depois eu me arrependo, ou que depois eu reconsidero, ou que depois eu me modifico, porque isso quer dizer que eu estou em movimento. O meu mundo micro é assim porque eu sou assim, e o mundo macro, o mundo perfeito, o mundo ideal, também. A gente pode se esforçar, e eu acho que esse é o ideal, para criar uma sociedade mais humana, mais justa. A gente pode facilmente reconhecer que existem países muito mais educados, muito mais justos, muito mais lúcidos que o Brasil. Isso nos dá uma margem para a gente se esforçar para construir no Brasil uma terra absurdamente melhor do que ela é, né? Olha quantas referências melhores e positivas existem, mas se um dia eu estiver numa dessas referências ou conversando com alguém que mora em um desses lugares, essa pessoa também me apontará uma série de erros, de falhas, de situações para mudar, porque seja no micro ou seja no macro, não há perfeição. E todo aquele que te ilude, dizendo que seja no micro, você é capaz de ser feliz para sempre, a sua tristeza é um defeito, você chegará lá, tá te iludindo. Você jamais chorará de novo, jamais se entristecerá, jamais se sentirá culpado, está te iludindo. Da mesma maneira que quem cria esse discurso do macro, vamos criar a terra perfeita, o mundo perfeito, o socialismo é perfeito, o capitalismo é perfeito, o ismo, o cristianismo, seja lá o que for, também ou está te iludindo ou está se iludindo. E não tenha dúvidas que isso vai desembocar em frustração. Vamos aproveitar os exemplos históricos para que a gente seja um pouco mais maduro, um pouco mais lúcido, um pouco menos influenciável, porque esse mundo e esse tempo em que a gente vive é um tempo de muito emburrecimento, de muitas influências negativas, de muita cooptação, de muita adesão. Quanto mais vazias as pessoas vão se tornando, mais elas vão aderindo e mais necessidade elas vão tendo de aderir a um líder, a um discurso perfeito, a um mundo perfeito. E um mundo como esse é absolutamente fértil. Veja, e talvez uma prova de que eu não esteja completamente enganado, veja a situação do nosso país hoje. Não é só o Lula, né? É o próprio Bolsonaro que se coloca como os seguidores do Bolsonaro da mesma maneira. Não conteste, não questione, né? É perfeito. Para mim, tanto um quanto o outro, na medida que se colocam em polos de perfeição, merecem absolutamente ser relativizados na hora, né? Na hora. Tô fora de adesão. Eu jamais vou aderir a um pensamento, a uma ideia, a uma religião, a um comportamento, seja lá qual for. É por isso que essa rádio já mudou de nome, e é por isso que eu estou sempre em movimento e muitas vezes percebendo que eu estou. Às vezes eu vejo um texto antigo meu e falo, pô, já não penso bem assim, já me contradisse aqui. Paciência. Essa é a beleza do movimento e talvez nós sejamos isso, a somatória dos acertos e dos erros, das certezas e das dúvidas, das situações contraditórias e das situações que ocupam espaços maiores na gente. Talvez a somatória de tudo isso é o que nos faça, e o reconhecimento disso tudo é o que nos torna humanos. Tá bom? Acho que é isso. Deixa eu agradecer as pessoas todas que mandaram mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail. Eu vou depois responder aqui, mas eu não quis trazer pro ar, só para não cortar aqui o que eu estava pensando e falando, enfim. Mas houve mensagens aqui no Facebook, no e-mail, houve mensagens aqui no WhatsApp, enfim. Então eu quero agradecer todo mundo que de alguma maneira se colocou aqui, se posicionou, enfim. Depois eu responderei todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vai, vamos, já que estamos fora aqui, deixa eu ler, vai. Poxa vida, as pessoas, já tira até a trilha do encerramento aqui, vou botar uma trilha de mensagens aqui. Homero Soares, Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sou seu ouvinte frequente na rádio e no YouTube. Parabéns pelo programa de hoje e pela humanidade exposta. Parabéns pela postura humana e virtudes e defeitos, a despeito do seu mau humor inicial expresso por você mesmo. Seu programa de hoje foi completo, esclarecedor, além das palavras e reflexões. Um abraço de um admirador, fique bem, persista, continua. Eu e seus espectadores precisam de você. Abraço, Homero Soares. Meu querido, muito obrigado, mas ninguém precisa de mim. Eu te agradeço muito, eu entendo mesmo assim o teu carinho e fico muito feliz e grato, né, pelas suas palavras, mas não, ninguém precisa de mim, eu vou morrer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 1 semana, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos,
Ou então vou fazer igual o Forrest Gump, ali vou parar de falar, vou parar de correr, né? Porque eu me sinto livre para isso. E eu espero que esse momento seja bom, mas não é um momento de necessidade. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que nem do marido, nem da esposa, nem do filho, nem da mãe, nem do pai. A gente ama as pessoas, a gente quer estar perto dessas pessoas, mas qualquer um deles pode ir embora, né? Eu vi hoje de manhã que morreu o pai de um amigo meu, radialista também, o Paulo Barbosa. Eu me lembro dele quando eu era criança, ele fazia um programa no SBT e depois fez rádios e tal. Depois eu trabalhei com o filho dele, o Paul, o nosso chamado amigo Paul, trabalhei com ele na Band. E eu vi que o pai do Paul morreu, enfim, Paulo Barbosa, morreu de um infarto fulminante, né? E o meu amigo que se referenciou nele para seguir a carreira do pai, obviamente deve estar muito triste. O pai dele tinha mais ou menos a idade do meu, mas ele vai viver. Vai passar a dor, vai passar o sofrimento, vai passar o luto e ele vai viver. Ninguém depende, e é bom que a gente crie essa emancipação mesmo em relação a quem a gente ama. Ninguém precisa mesmo exatamente daquela pessoa. Nós precisamos uns dos outros, ninguém é completamente autônomo. Os outros nos ajudam a enxergar, a ser, a ver, mas não no sentido de que alguém seja insubstituível. Eu sei que nem foi essa o seu tom aqui, mas eu achei que era uma boa oportunidade para falar. Mais uma vez, obrigado, tá bom, meu querido? Kleber Cavalcante, de Mamanguabe, Pernambuco. Eu queria receber o vídeo ou o áudio do programa de hoje. Gostei muito do que você falou, inclusive sobre o documentário do Osho. Agradeço. Obrigado, Kleber. Você vê, né? Eu não ia botar nem reprise do programa e agora o programa já está passando de 2 horas. Você vê como a vida tem muitos sentidos mesmo, né? Bom dia, Flávio Inverso. Tá tudo certo, meu amigo, é assim mesmo. Um abração pra você e fique bem. O nosso querido amigo o Miranda, né, de Brasília, ele mandou às 6h32 essa mensagem, que é justamente o auge aqui do meu mau humor na rádio. Então o tom dele já vai nessa direção. Obrigado, meu querido. Valeu. Flávio, amigos, não consigo te ouvir, o som tá alto. Boa semana, melhor da gripe? Caraca, você tá de mau humor hoje? Seja bem-vindo, abraço, às vezes acontece melhoras. Rogério de Registro, quando ele mandou a mensagem, foi 6h27, foi aquela hora que eu disse que eu tava falando aqui, a música disparou, eu tava sem fone e ficou a música e a voz ao mesmo tempo. Melhorei do meu humor, tá bom, Rogério? Tava de mau humor sim, na primeira meia hora, pelas razões que eu expus aqui, mas que bom que eu prossegui, né? Programão hoje, Flávio, seu mau humor gerou bons frutos, abraço. Obrigado. Pedro, que manda a mensagem 24, é o código do Pedro aqui. Não sei exatamente onde é, mas obrigado, meu querido, valeu. Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos. Cheguei aqui no finalzinho para variar, mas queria te fazer uma pergunta, Flávio. Porque esse final, né, desde sexta tá rolando essa tensão, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, e daí parece que no telejornal da Rússia eles falaram para a população como que ela deve se preparar para uma guerra nuclear, blá blá blá. No primeiro momento eu fiquei super tensa com isso, fiquei mal, assim. Depois fui me trabalhando internamente com essa história, com essa possibilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual que é o teu ponto de vista, como é que você lida internamente com isso, se você puder. Tá bom, querido? Ótima semana para todo mundo. Beijo, beijo. Muito obrigado, Luna. Beijo para você. Você sabe que eu acredito que aquilo que a gente vê nos noticiários, né, o que aparece é só a pele. Aliás, eu dei esse exemplo semana passada em relação à pele. Mas o que de fato está acontecendo, a gente não vê. Os intestinos, os órgãos, eles são encobertos pela pele. E a pele pode denunciar algo que se passa na minha interioridade. Mas mesmo assim eu não estou vendo por completo aquilo que silenciosamente acontece dentro de mim e se manifesta na pele. As notícias, o noticiário, as guerras, as declarações de líderes de nação, na realidade só expressam aquilo que é para ser visto e o que eles querem que veja. Partindo disso, toda declaração e ameaça de medo, de guerra, você lembra recentemente a tensão iminente entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos?
o ditador da Coreia do Norte dizendo eu vou lançar o míssil, e o presidente norte-americano dizendo eu vou atacar, e como aquilo movimentava o noticiário, movimentava as pessoas. Você se lembra, não sei se você tem memória ou se você era nascida, mas na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, como aquilo alimentava o inconsciente coletivo, o botão vermelho na mesa do presidente que explodiria uma bomba nuclear e destruiria o mundo, e como o mundo se movimentava ao redor dessa tensão. Você se lembra, em 2001, a partir dos atentados do World Trade Center em Nova York, da figura do Bin Laden, que depois gerou a invasão do Iraque, do Afeganistão e coisas do tipo, como o mundo passou a se comportar de maneira diferente a partir de um medo, que depois foi se projetando aqui e ali, Charlie Hebdo em Paris e outras manifestações, e naquele tempo eu escrevi sobre o perigo desse medo absoluto que era alimentado pela indústria cinematográfica, por exemplo, criando necessariamente o islâmico como o grande vilão da humanidade, o cara que só quer matar. O cara tá lá para destruir tudo, e aí foi justamente quando o prêmio Nobel da Malala foi dado, e ela que fazia o discurso contra o Talibã, né? Claro, eu não estou aqui defendendo o Talibã, dizendo que é legal ou não. O que eu estou dizendo é o seguinte: o medo nos mobiliza, o medo nos movimenta. Aliás, tudo que eu falei hoje, antes, também tem a ver com isso. O áudio que eu coloquei sobre como criar o ditador e manipular as massas fala sobre o medo, fala sobre o maniqueísmo. Eu me lembro, já dei alguns exemplos aqui do texto do Saramago, no Evangelho segundo Jesus Cristo, com Deus, Jesus e o diabo no barco. O diabo, tocado pela vaidade daquele Deus de Saramago, diz: para com isso, está indo longe demais, eu vou pegar mais leve, você não precisa disso. E Deus disse: nem pense, sem você eu não existo. É claro que isso não se trata de um discurso teológico, mas metafórico, dessa condição do mundo onde, para que um bem seja entregue, vendido, construído, é necessário que na outra ponta crie o medo, crie o mal. Eu não vou... E aí, tudo que eu falei hoje sobre adesão, né, não existiria se nesse processo de adesão não houvesse na outra ponta a sombra e a ameaça do mal. Geralmente a gente adere por medo. Eu posso me encantar com algum discurso, com algum líder carismático, com as promessas que ele faz. No entanto, esse encantamento vai durar pouco se ele não for nutrido de alguma maneira pelo medo. Nós vivemos na sociedade do consumo. O consumo precisa do medo para existir. Somos seres naturalmente consumidores. Outro dia eu estava ouvindo um papo do meu irmão, que ele gravou com um amigo dele no Filosofia Inversa. Está no canal dele, Filosofia Inversa. Muito legal, falando também sobre o consumo, dizendo: nós consumimos, as nossas células consomem, a gente se alimenta, a gente consome ar. O consumo é necessário para a existência. Agora, o consumismo derivou de uma condição essencial dos seres humanos e se transformou numa ideologia. Por isso virou consumismo. E é por isso que eu digo que o consumismo é a religião dos nossos tempos, a verdadeira religião dos nossos tempos. Então, dentro dessa perspectiva, eu levo em consideração que, primeiro, o medo manipula as pessoas, não só para o consumo, mas para a adesão, para políticos que querem ser fortes e reeleitos e dominadores. E todo político precisa de poder sobre o povo todo. É necessário criar uma guerra. Eu me lembro de um episódio do House of Cards, que é um seriado bem legal do Netflix. Eu já assisti inteiro. É aquele seriado que você termina com pena de terminar, e em determinado momento o Frank Underwood, presidente dos Estados Unidos, se vê totalmente encurralado por uma série de denúncias absurdas, inclusive dele de assassinato. Ele era um cara absolutamente amoral e totalmente focado no poder. Chega uma hora que ele não tem mais argumentos, e então a esposa dele, a vice-presidente, tem uma grande ideia: vamos fazer uma guerra. E eles inventam uma guerra. E aquilo lhe devolve o poder e mobiliza o país e faz com que as pessoas agora se sintam agradecidas por aquela figura contraditória que passa a ser o protetor. Quando eu instalo medo nas pessoas, na contrapartida eu me coloco como salvador, como protetor. Por isso, diante dessa situação, dessa constatação, eu olho para o que aparece na superfície, que é: o Putin disse que o Trump vai ter consequências. E o Trump diz pro Putin: não se envolva com esse povo, e não sei o quê. Eu vejo essas declarações e eu me lembro de tudo isso por trás, e eu penso: será que isso que eu estou vendo na pele
né? Essas declarações, e os presidentes só declaram aquilo que eles querem que seja repercutido mundialmente, por algum interesse, obviamente. Será que isso pode ser fator mobilizador de insegurança em mim, que vai fazer com que amanhã, hoje, por exemplo, está um dia lindo aqui em Porto Alegre, eu acorde pensando, e se o Putin apertar o botão? E se o Bush começar uma guerra? E se o... Será que eu vou me nortear baseado nesse show que geralmente não dá em nada? E se der, e se de fato uma grande guerra for desencadeada, será que ao lidar com a guerra não é melhor que eu esteja lúcido e pacificado do que amedrontado, alimentado por discursos que a imprensa repercute, às vezes ingenuamente e às vezes nem tanto, mas a imprensa é um outro produto, a imprensa precisa vender, a imprensa também está nesse mundo do consumo, né? O produto da imprensa é a notícia, só que a notícia por si só não é um produto. A informação não é um produto, as pessoas não querem ser informadas, as pessoas querem ser entretidas, as pessoas querem emoções. Então a informação tem que ser vendida como tal. Não adianta eu dizer para você, sei lá, ontem o número de pessoas que morreram na estrada foi de tanto. Eu preciso dizer, morreu na estrada José de Alencar Silveira, deixou 4 filhos. Quando saiu de casa, a filha disse, papai, não vá. E ele disse, eu vou. E ela disse, não, mas Deus te guardará. Deus não me guardará. Deus irá no meu porta-malas. E então o porta-malas ficou em... Você entende? Essas showzinhos, essas mentirazinhas. Claro, eu tô sendo exagerado aqui, mas o que a gente quer é ser entretido. Então, cuidado. Não se paute por declarações de líderes mundiais. Geralmente não, eu falo isso praticamente sem medo de errar. Sempre. Elas têm outro interesse, sempre, elas têm outro alvo. É mentira completa o que eles sempre dizem? Não, às vezes tem pontinhas de verdade ali, mas a gente nunca vê. O que nos dão, ou melhor, para que a gente veja, é sempre insuficiente, é sempre um jeito de nos mobilizar, é sempre um jeito de nos enquadrar, é sempre um jeito de nos aprisionar, de nos amedrontar. E como é que a gente faz para que isso não aconteça com a gente? Eu acho que, em primeiro lugar, alimente a sua mente de lucidez. E aí tudo que a gente conversou nessas 2 horas aqui, direto, tem a ver com isso. Com a visão que não é maniqueísta, com o reconhecimento da minha ambivalência, e por isso a de todos, com o prestar atenção nas coisas pequenas, porque as pequenas não estão aí para nos iludir. Eu posso me confundir num discurso grandioso em relação à humanidade e à paz entre os homens. Geralmente os discursos grandiosos vêm carregados de utopias e de ilusões. Por outro lado, dificilmente eu me iludirei dessa constatação de que é possível haver paz relativa entre os homens quando eu percebo isso nas dinâmicas mais cotidianas e pequenininhas da natureza. Elas falam com muito mais isenção do que os discursos pré-construídos. E obviamente que isso inclui Putin e Bush. E Trump. Tá bom? É isso. Um beijo, Luna. Tô aqui ouvindo, bom dia, amo suas reflexões. Flávio, não ouvi o começo do programa, mas vou ouvir a reprise. Tô amando o que eu tô ouvindo até agora, o que vem do coração, como sempre, te admiro. Obrigado. Ana de Itapetininga, ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu gosto de coisa bagunçada, tá engraçado isso, tudo de mau humor. Se reprisar vai ser legal. Foi a Alane que mandou a mensagem aqui. Obrigado, vai haver reprise sim. Olhei o teu texto, Flávio, bom dia, no Facebook. Olhei o teu texto, que me relembrou hoje no meu Facebook. Aliás, tem vários que relembro. Porém, ler esse me ajudou muito. E me ajuda e me ajudará muito com o Miguel. É a Lara que manda mensagem. Muito obrigado. O Miguel é o filhinho dela. E é um texto meu que chama Para Quem Cuide de uma Criança. Para quem cuida de uma criança. E ela republicou aqui o... Eu acho que o texto tem até a ver com o que a gente está falando aqui. Diz assim, ó. Para quem cuida de uma criança, instigue, provoque pensamentos diferentes da média. Incentive a leitura, converse, pergunte, responda, provoque curiosidade e a necessidade de saber mais. Ajude a lidar com os seus erros e não seja rigoroso sem amor. E não ame sem rigor, deixe que ela seja feliz, mas não tente evitar a qualquer preço seus inevitáveis confrontos com a infelicidade. Ainda que você se esforce para minimizá-los, claro, não se esqueça que o sofrimento amadurece e faz-se necessário. Mais do que estar, seja presente, seja amigo, seja humano, seja amor, não esconda a sua fragilidade, não mascare os seus erros, peça desculpas.
Quando achar que exagerou, olhe nos olhos, abrace, beije, ame, assuma o seu amor e lembre-se, não projete em ninguém, nem na escola, nem na babá, nem nos avós, nem na televisão ou no computador, a responsabilidade, sobretudo o privilégio, de transformar crianças em homens e mulheres felizes, sábios e equilibrados. Obrigado, Lara. Eu acho que isso tem a ver sim com o que a gente está falando aqui, porque vale para as crianças, vale para a gente, né, essa condição. Deixa eu ver aqui, mas tem umas frases, algumas pessoas estão mandando, mas como não está assinado aqui, então, enfim. Rômulo de Cabo Frio. Talvez eu seja apenas um garoto velho demais para ser criança e muito novo para ser um homem. Frase do filme 7 minutos depois da meia-noite. Eu acho que isso é ser humano. Talvez muitos são assim, mas reconhecer é assumir ambivalente e vulnerável. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. É por isso que eu sigo ligado na rádio, a sinceridade e humanidade transmitida todo o teu talento em dar a mensagem em formato construtivo, mesmo que motivado por mau humor. Saio daqui um pouco melhor, um pouco mais sábio, um pouco mais consciente e um pouco mais capaz de lidar com o mundo que nos amedronta. Anderson Souza. Meu querido, muito obrigado. Essa é a ideia mesmo. Que a gente saia daqui um pouco melhor, né? É como eu digo, aqui ninguém está para ficar perfeito, aqui ninguém está para ser referência de nada. A ideia é que a gente seja um pouco melhor, e eu acho que se a gente conseguir um pouco melhor, caramba, já valeu a pena, né? Eu acho que eu saio um pouco melhor, com um pouco mais de humor do que quando eu comecei. E é isso. Eu tô pensando em colocar esse programa no YouTube. Então essa última mensagem aqui vai para quem me ouviu até agora no YouTube também, porque quem tá aqui comigo na rádio já tá acostumado, me conhece. Eu sei que esse programa vai gerar um monte de porradas de lulistas, de bolsonaristas, de religiosos, enfim, paciência, né? Eu me sinto de alguma maneira estimulado nesse meio de tanto fundamentalismo, de tanta intolerância, de tantas adesões, a me expor no caminho inverso, né? O que eu, no fim das contas, quero sustentar aqui é que, sobretudo, né, sejamos humanos e tenhamos consciência da nossa humanidade. Nem uma causa, e nem uma pessoa, e nem um pensamento, e nem uma ideologia merece a nossa adesão, porque a adesão anula o pensamento crítico, a adesão anula a crítica, e outra, a adesão anula até o afastamento quando eu achar que chegou a hora. Que a gente tem essa liberdade, como temos, inclusive com os nossos pais, que eu usei muito de exemplo aqui, né? Tem momentos que a pessoa fala assim, eu quero dar um tempo, eu quero ficar quieto, eu não quero nem estar com meu pai, nem com minha mãe, nem com meu filho, nem com ninguém, eu quero ficar na minha. Isso não quer dizer que você não ama as pessoas, mas isso quer dizer que você também precisa de espaços, e não ser sucumbido, não ser achatado, não ser esmagado pela presença sufocante da virtude, a presença sufocante da perfeição, a presença sufocante do amor. Tudo que é absoluto sufoca e esmaga, porque eu não sou capaz de carregar nada que seja absoluto, incluindo o amor. Quando te cobram uma postura absoluta de amor, isso vai gerar muito peso, porque o teu amor, meu querido, é fragmentado como o meu. O teu amor é falho como o meu. Os teus ideais também, as tuas utopias também, e os teus líderes e os teus ícones também. Continue gostando das pessoas que você gosta, continue admirando as pessoas que você admira, continue tendo os elevados ideais que provavelmente você tem. No entanto, não deixe que eles se tornem tão densos e absolutos ao ponto de esmagar a lucidez, o bom senso e a capacidade crítica de enxergar com lucidez e com humanidade. Nós estamos aqui como seres humanos e vivendo essa condição tão ímpar, tão rara de sermos humanos. Não deixe que a perfeição projetada em alguém, em algo, no mundo perfeito, por mais elevado que seja essa expectativa, te desumanize. Porque se isso acontecer, você perdeu aquilo que você tem de mais precioso e de mais importante. Sem humanidade, sem fragilidade, sem fraqueza, ninguém é capaz de aprender o que é amor. Fique bem.